Olá, eu sou o Leandro Gualtieri e você está no canal Oracular, o seu canal preferido sobre a arte e a ciência dos oráculos. Boa noite, hoje vamos falar sobre um assunto muito recorrente. É praticamente unânime a busca das pessoas pelo tarô quando se quer saber o futuro. E o meu futuro? O que o tarô tem a dizer? Não só o tarô, mas todos os oráculos acabam se deparando com pessoas que querem a todo custo saber o que vai acontecer, saber sobre o futuro. E isso não é, ou pelo menos não deveria ser, o mote principal. Mesmo porque saber o futuro e não saber como se envolver de forma adequada com ele é só para matar curiosidade, concorda? Então, neste vídeo, vou falar a minha ideia sobre isso e a maneira pela qual eu trabalho esse aspecto, ou o que eu poderia também dizer de ensaio de futurologia, quando a pessoa tem uma insistência em querer saber o futuro e querer se envolver com ele da melhor maneira possível, que é uma busca legítima, mas espera aí. Então, tudo na sua vida tem que girar em torno do seu futuro, não seria através do seu presente as coisas? As coisas não deveriam acontecer no seu presente e você se envolver com elas com a devida intensidade para que sua vida venha a fazer sentido? Ou passe a ter sentido? Bem, sendo assim, a gente pode pensar que existem três tipos de pessoas. A primeira é aquela que nós vamos chamar de saudosistas ou nostálgicos. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que tem foco e tem objetivo, essa vive no presente. E por fim a terceira, que são aquelas pessoas ditas ansiosas, são as deslocadas para o futuro. Estão sempre pensando no porvir. Então gera um quadro, uma situação muito desconfortável, ao meu ver, para as pessoas quando elas vivem em prol do que poderia acontecer ou que vai acontecer. Essas são as ansiosas. E isso é muito comum, mais comum do que se imagina nos dias de hoje. E muitos tarólogos, companheiros de trabalho espalhados por todo o Brasil e fora deles, têm engrossado essa situação, têm piorado isso. Em vez de ajudar a pessoa a se tornar menos ansiosa, está aumentando o nível de ansiedade nas pessoas, porque acaba levando a consulta para um local, para uma possibilidade a qual ela nem deveria ser a busca central pela pessoa. Porque vocês há de convir comigo, se você é um desses que querem saber do futuro a todo custo, a mania de futuro, é que se você já não está lidando bem com as coisas do momento, ou seja, da sua atualidade, do seu presente, como você vai lidar com qualidade com as coisas que estão relacionadas ao futuro? A ideia, então, é perceber que possivelmente olhando para o futuro você não sofre o que você está sofrendo, mas se você está sofrendo o que você está sofrendo é porque você não soube lidar com as coisas que passaram. Então, o mais interessante não seria olhar, então, para o passado, elaborar no presente para gerar uma perspectiva positiva com relação ao futuro, ou seja, obter um certo domínio no aqui e agora para quando as questões do futuro se prontificarem ou começarem a vir em sua direção, você saiba como lidar com elas da maneira mais interessante e mais vívida possível. Se nós temos o futuro como foco, é claro que a sua vida vai ser sempre um sonho, porque você deixa de viver o agora para viver o futuro. E isso não é interessante, isso nem é racional a meu modo de ver a vida, isso realmente não é racional. Mas respeitamos quem ainda assim procede. Bem, antes que eu possa chegar ao ponto que realmente é interessante ser dito nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a questão do mito dentro dessa ideia
relacionado ao tempo, mesmo porque o mito ele não segue um tempo dito retilíneo, passado, presente e futuro. O mito ele tem uma ligação mais cíclica, uma ligação circular. E essa formatação ou esse mecanismo circular e cíclico tem o seu ritmo calcado nos mecanismos próprios da sociedade ao qual cada mito é transmitido. E o mito é transmitido e retransmitido principalmente pela célula máter da sociedade. É claro que o mito é muito mais antigo até mesmo que a própria ideia de família, como nós a conhecemos hoje, é claro. Mas, se cada indivíduo tem uma intensidade específica de convivência e constância dentro de uma sociedade, qual o local dentro da sociedade onde isso vai se dar com maior intensidade e constância? É claro que é dentro da célula máter da sociedade, que é a família. Então, na vivência constante, na retroalimentação de um mito por meio da experiência familiar, você vai introjetando certos conceitos ou rechaçando outros. Mas o mais interessante é que mesmo todo o sistema grafocêntrico, por mais bem articulado que ele tenha sido e tenha alcançado sua posição de destaque, inclusive até desbancando um pouco a questão da tradição oral, ele ainda assim é muito frio, muito pobre em questão de elementos sinestésicos para poder exprimir toda a potência e todo o poder simbólico presente no mito. E o tarô, interessante pensar que ele nasce num período, pelo menos ele ressurge num período renascentista, e ele vem com essa carga simbólica muito parecida com a dos mitos. Inclusive, existem muitas passagens de mitos dentro do próprio tarô, porque é aquilo que nós já falamos num vídeo anterior sobre o tarô. E ele participa junto ao mito nesse processo de verticalização do ser. Se nós pegarmos a ideia de tempo e essa mania de querer ver o futuro, nós vamos estar num processo horizontal, retilíneo, passado, presente e futuro. Se nós entendermos o símbolo como algo que tem que transcender e que realmente transcende, mesmo porque o mito ele trata de assuntos arcaicos, mas que são plenamente atuais até os dias de hoje, ele não perde sua validade. É algo comum à ontologia humana. Sendo assim, quando nós olhamos para o tarô, para a forma de se abordar o assunto que o consulente traz à tona ali durante a consulta, ele, é claro que vai ter a sua expectativa, que é esse querer saber, esperar que ocorra o melhor e que seja visto o melhor quando se tem uma observação possível, lembrando que nem toda mandala tem a demarcação de tempo, ou seja, nem todas elas têm a finalidade de ver passado, presente e futuro, mas que se essa pessoa tem essa mania, tem quase que essa obsessão por querer saber o futuro, o mais importante na hora da condução da leitura não vai ser falar o que vai acontecer ou como vai acontecer, mas é o que você está fazendo enquanto ser humano na posição em que você se encontra, porque, como eu disse antes, não adianta nada você saber o seu futuro ou ter uma possibilidade de entender o que pode vir a acontecer, que são as probabilidades, porque o passado tem uma flutuação baixíssima, ele é bem fixo, bem estável. O presente, uma flutuação moderada, e o futuro, uma flutuação muito grande. Dependendo do que você fazer agora, você já alterou o seu futuro. Só o fato de você observar e estar ali ouvindo o que está sendo dito a você através do tarólogo ou tarotista, você já está participando do processo de alterações ou maximização de uma probabilidade que talvez você ache que seja interessante por você ser alimentada e retroalimentada.
Mas o legal disso tudo é que se a gente buscar pela genealogia da palavra simbólico, que é algo que existe tanto no mito e tanto no tarô, porque o tarô resgata os mitos, ele revisita os mitos e os revitaliza através da sua simbologia, é que simbólico é, ou advém do grego simbalei, do verbo juntar, mais simbolon, do substantivo articulação. Assim teremos a junção de um processo unida a uma maleabilidade. Então, durante o processo de juntar, de unir partes, de unir informações, é feita sempre de uma maneira bem sustentável e bem maleável. Então ela se flexibiliza, ela tem um poder de adaptação muito grande. E o tarô, ele é muito bom nesse sentido. Perceba que, independente do tempo, hora e momento, o tarô ele sempre vai trazer essa condição de fazer valer o poder do símbolo. Porque esse fator, esse significado do simbólico de juntar mais articular ou articulação, que é essa junção, essa flexibilização dessas junções de saberes, conhecimentos através da transmissão oral, ela se dá e ela não se dá só de maneira implícita, mas ela se dá de maneira bem explícita ao falar com o seu consulente em determinada situação que está acontecendo e que ele deve dar a devida atenção. É o processo de elaboração que eu já disse até em outro vídeo. Assim sendo, nós teremos todo um processo que vai se desencadear para uma qualidade dos passos no dia a dia da vida da pessoa, que é o mais importante. Então, o futuro passa a ter um local, a ideia de olhar o futuro através do oráculo, através das cartas, ganha um valor muito baixo, é meio que até fútil de se ficar vendo isso. Passa a ser fútil, porque o mais importante não é saber o futuro, reforço mais uma vez, mas é saber o que você está fazendo no seu aqui e agora, é onde você realmente tem um domínio exato das coisas. É claro que existem cartas específicas que são mais taxativas quando elas caem numa mandala onde existe demarcação de tempo. Mas tirando isso, o fator simbólico sempre está ali presente, a questão de você juntar informações, ligar os pontos e a flexibilidade, a maleabilidade desse processo. Nesse momento em que há uma articulação entre você e o seu consulente, segundo os símbolos que ali são vistos, são mostrados pelas cartas. Esse trabalho, aliás, ele é feito de forma muito tranquila e com um mecanismo, ou pelo menos por mim, com uma técnica muito direta e objetiva. Se assim eu penso, eu acredito que você, que agora está nos assistindo, pode começar a parar e pensar realmente, será que eu preciso buscar o tarô só quando eu quero ou preciso saber o futuro? Para que essa mania, essa fixação de querer saber o futuro? Porque enquanto eu mato minha curiosidade, minha vida continua do mesmo jeito. É a expectativa, é a passividade. Na vida, o passado é como um farol. A luz é como um presente deste farol. E essa luz, ela serve para iluminar o futuro. É uma perspectiva no futuro. Então, o passado é o farol. A luz desse farol é o presente, que ilumina a perspectiva no futuro. Bem, se vocês perceberem, antes eu estava falando o quê? De não alimentar essa ideia, de não se viciar nesse costume de querer saber o futuro, mas de gerar perspectiva de vida. Porque quando a pessoa vai em busca do tarólogo ou de qualquer outro oráculo
para poder ver o futuro, ela está alimentando expectativas, e expectativas têm a ver com esperar, é totalmente passivo. As coisas estão num estado que não são agradáveis e aí tem a esperança, ou espera-se que as coisas melhorem, e aí continua parado sem nada fazer. Esse não é o interessante, esse não é o legal, e isso tem sido um costume recorrente pelos tarólogos em atender essa expectativa que não produz efeitos sustentáveis. Só serve para matar a curiosidade e mesmo assim, como eu disse, o futuro é altamente flutuante. Dependendo do que você fizer aqui agora, aquilo que foi visto com relação ao futuro nas cartas, elas não se cumprem. Simples assim. Vamos ser bem honestos e sinceros e realistas. Então, o nosso foco aqui, por meio da Escola Monte Tarô, é te dar o respaldo e te dar as condições necessárias para que você tenha um foco, um objetivo no presente. E aí sim, usar a luz do farol, ou seja, aquilo que você aprendeu no passado, as ressignificações que você fez, junto ao que você está fazendo agora, que é essa luz que, direcionada para o futuro, vai clarear as coisas que porventura podem vir a acontecer com você, baseado no que você está fazendo agora. A sua luz está no presente, nem no futuro, nem no passado. Essa luz do presente pode olhar para trás ou olhar para frente. Uma ideia, assim, se a gente quiser expressar retilínea, mas sempre vai ter o foco da luz no presente. A luz só existe, a claridade, a lucidez necessária quando você está dando tratativa às coisas do aqui e do agora. Então, meu amigo, minha amiga, não seja nostálgica, não seja saudosista, apegado ao passado, nem seja ansiosa. Agora, se você é saudosista, nostálgico ou ansiosa e quer aprender a ter foco e objetivo, venha consultar conosco. Vocês vão perceber que a coisa é muito mais simples do que se imagina. Basta querer dar oportunidade para vocês mesmos de valorizar o seu presente. E aí a nossa consulta ela é totalmente voltada para uma ressignificação do seu aqui e agora, para sim, aí sim, você ter um futuro que seja mais palpável, menos flutuante. Ok? Obrigado mais uma vez. Fiquem à vontade para comentar ou fazerem perguntas. Obrigado. Até a próxima.